Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 9. Uma régua de 1 metro está em equilíbrio horizontal na lâmina de uma faca na marca de 50,0 centímetros. Com duas moedas de 5,00 gramas empilhadas na marca de 12,0 centímetros, a régua fica em equilíbrio na marca de 45,5 centímetros. Qual é a massa da régua? Na situação final de equilíbrio da régua, as duas moedas estarão a 12 centímetros de uma das bordas, que estarão a uma distância Rm do ponto de apoio. Como este ponto de apoio está a 45,5 centímetros de uma das bordas, Rm vai ser 45,5 menos 12, que dá 33,5 centímetros. Para converter essa medida em metros, que é a unidade padrão de comprimento, eu multiplico por 1 metro dividido por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Dessa forma eu posso simplificar o centímetro e o resultado vai estar em metros. 33,5 vezes 1 sobre 100 dá 0,335 metros. O centro de massa da régua fica no ponto médio do seu comprimento e a distância até o ponto de apoio é Rm maiúsculo, vai ser 50,0 menos 45,5, a posição do ponto de apoio, que dá 4,5 centímetros. Aí eu multiplico por 1 metro dividido por 100 centímetros, cancelo os centímetros, e fazendo a multiplicação dá 0,045 metros. A massa de cada moeda é M igual a 5,00 gramas. Para converter para quilogramas, que é a unidade padrão de massa, eu multiplico por 1 quilograma dividido por 1000 gramas, quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu cancelo o grama, o resultado vai estar em quilogramas. Fazendo essas multiplicações aí, dá 0,005 quilogramas. Existem 3 forças atuando sobre a régua. O seu peso vertical para baixo, atuando no seu centro de massa, cujo módulo é Pm é igual a M vezes G. O peso das moedas, também vertical para baixo, cujo módulo do peso de cada uma é Pm igual a M vezes G. Como a régua pressiona o ponto de apoio, de acordo com a terceira lei de Newton, o ponto de apoio reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Como o conjunto está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o momento linear é nulo e o momento angular também é nulo. A segunda lei do movimento de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear. Então, o vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, neste caso é até nulo, a derivada será nula e a força resultante também se anula. Para que a força resultante se anule, ela deve se anular em todas as direções. Vamos considerar o eixo x horizontal com sentido positivo para a direita e o eixo y vertical com sentido positivo para cima. Neste caso, temos apenas forças atuando na direção vertical. Aplicando a segunda lei na direção y, Fn menos 2mg menos mg, né? Os pesos estão no sentido negativo do eixo y, é igual a zero. Como temos g em comum em duas das parcelas, podemos escrever Fn menos 2m mais m vezes g é igual a zero. Passando esse termo negativo para a direita, Fn vai ser 2m mais m vezes g. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Então, o vetor tal resultante vai ser dl dt. Como o momento angular é constante, nulo, né, porque a régua não gira, a derivada será nula e o torque resultante também se anula. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força.
O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tal vai ser o vetor R VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. Então, o módulo de tal vai ser o módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Podemos escolher qualquer eixo perpendicular à figura e, para facilitar, vamos escolher um eixo que passa pelo ponto de apoio. Aplicando a segunda lei de Newton, fica que o torque devido à força Pm, mais o torque devido à força Pm, mais o torque devido à força Fn é igual a zero. Vamos considerar positivos os torques das forças que, atuando sozinhas, fizerem a régua girar no sentido anti-horário, e negativos os torques que fizerem girar no sentido horário. Considerando a força Pm minúsculo, a atuação dessa força fará o conjunto girar no sentido anti-horário. Então, o torque é positivo. O módulo do vetor Rm, traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, já foi determinado. Perceba que o ângulo formado entre os vetores é igual a 90 graus. Então, o torque devido a Pm vai ser 2 vezes Rm, são duas moedas, vezes Pm, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica 2Rm vezes M vezes G. Considerando a força Pm maiúsculo, a atuação dessa força fará o conjunto girar no sentido horário. Então, o torque é negativo. O módulo do vetor Rm, traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, já foi determinado. Perceba também que o ângulo formado entre os vetores é igual a 90 graus. Então, o torque devido à força Pm vai ser menos Rm vezes Pm vezes o seno de 90 graus, que é igual a menos Rm vezes M vezes G. O Pm é M vezes G. O torque da força Fn é nulo, porque ela atua no eixo de rotação. Então, o tal devido a Fn é igual a zero. Então, a soma dos torques é 2 vezes Rm vezes M vezes G, o torque da primeira força, menos Rm vezes M vezes G, o torque da segunda força, e o torque da terceira força é zero. Então, isso tudo tem que ser igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 2Rm vezes M vezes G é igual a Rm vezes M vezes G. A gente pode simplificar o G. E resolvendo para o M maiúsculo, a massa da régua, M vai ser 2Rm vezes M sobre Rm maiúsculo. Substituindo pelas medidas, fica 2 vezes 0,335, que é o valor de Rm, vezes 0,005, a massa da moeda, dividido por 0,045, o Rm maiúsculo. Efetuando esses cálculos aí dá 0,07444 kg. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O M é igual a 0,0744 kg. Como cada quilograma é igual a 1000 gramas, essa medida é equivalente a 74,4 gramas.